A tempestade na cabana. Três amigos, Lucas, Ana e Ricardo, decidiram passar um fim de semana em uma cabana isolada nas montanhas, longe da agitação da cidade. A cabana, antiga e feita de madeira escura, estava situada no meio de uma floresta densa. Havia uma previsão de tempestade, mas isso não desanimou o grupo. Na sexta-feira à noite, a chuva começou a cair com força. A tempestade rugia lá fora, com relâmpagos iluminando o céu e trovões que faziam a cabana tremer. Dentro, o grupo estava sentado ao redor da lareira, jogando cartas e conversando para passar o tempo. A atmosfera era aconchegante, mas a tempestade lá fora parecia ter um tom ameaçador. À medida que a noite avançava, a tempestade se intensificava. O som da chuva e do vento misturava-se com um som estranho, como se algo estivesse raspando na madeira exterior da cabana. Ana, que estava mais atenta, mencionou que parecia ouvir um murmúrio vindo da floresta. Os amigos tentaram tranquilizá-la, dizendo que era apenas o vento. Mas o murmúrio persistia e logo se transformou em um som mais claro, como se alguém estivesse tentando sussurrar algo. A atmosfera na cabana mudou. A luz da lareira parecia piscar e o vento fazia com que as janelas e portas se movessem. Ricardo decidiu ir até a janela para investigar. Ao olhar para fora, ele não viu nada além da escuridão e da chuva, mas sentiu um arrepio na espinha. De volta ao interior, os três amigos notaram algo peculiar. A lareira, que antes estava com uma chama vibrante, agora tinha uma luz azulada e fraca. A temperatura na cabana caiu abruptamente e todos estavam com frio. Eles tentaram ignorar os sinais e decidiram se deitar. No meio da noite, Ana acordou com um barulho estranho vindo do andar de cima. Ela tentou acordar os amigos, mas ambos estavam em um sono profundo. Decidiu subir sozinha para investigar. Com cada passo que dava, a escada rangia e o barulho do vento parecia ficar mais forte. Chegando ao andar de cima, Ana encontrou um quarto vazio, mas sentiu uma presença estranha, como se alguém estivesse observando-a. Ela notou um velho baú de madeira no canto do quarto. O baú estava coberto de poeira, mas parecia ter sido aberto recentemente. Tremendo, Ana se aproximou e, com um esforço, abriu o baú. Dentro, havia uma pilha de roupas antigas e uma boneca de porcelana com um rosto pálido e olhos de vidro. A boneca parecia estar olhando diretamente para ela, e um frio gélido percorreu sua espinha. Ana ouviu um sussurro suave, quase inaudível, vindo de dentro do baú. "Ajude-me." Assustada, Ana pegou a boneca e levou-a de volta para o andar de baixo. Encontrou Lucas e Ricardo acordados, agora completamente conscientes do clima estranho na cabana. Eles examinaram a boneca, mas não encontraram nada de relevante. Decidiram que o melhor seria se trancar e esperar a tempestade passar. Enquanto a tempestade continuava a rugir, o grupo se sentou em silêncio, com a boneca em uma cadeira no canto. A sensação de ser observado nunca desapareceu, e os sussurros pareciam se intensificar. A tempestade foi embora ao amanhecer, mas a sensação de mal-estar persistiu. Quando finalmente conseguiram sair da cabana, perceberam que algo havia mudado. Não era apenas a cabana que estava diferente, mas algo dentro deles havia se alterado. O grupo nunca mais voltou para a cabana, e cada um seguiu seu caminho, carregando com eles o medo daquela noite sombria e chuvosa. A boneca, entretanto, nunca mais foi vista, mas os sussurros persistem na memória deles, como uma lembrança de que algumas coisas nunca devem ser desenterradas. O sussurro da tempestade. Durante uma noite chuvosa, três amigos, Clara, Diego e Felipe, decidiram se reunir em uma antiga cabana de campo que pertencera ao avô de Felipe. A cabana, que ficava afastada na beira de uma floresta densa, tinha um charme antigo, mas também uma aura de mistério que sempre intrigou Felipe. A chuva caía pesadamente e os trovões ecoavam pela floresta. Dentro da cabana, o grupo se acomodava ao redor de uma mesa de madeira, tentando se distrair com jogos de tabuleiro e histórias. No entanto, a atmosfera estava carregada e estranha, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. À medida que a noite avançava, a tempestade parecia se intensificar. O vento assobiava nas frestas da cabana e o som dos trovões se misturava a um ruído peculiar, quase como sussurros. Clara, que sempre fora sensível a coisas sobrenaturais, mencionou que estava sentindo uma presença estranha, mas Diego e Felipe a acharam exagerada. Enquanto eles conversavam, as luzes começaram a piscar. Felipe decidiu verificar o gerador que fornecia energia para a cabana, mas encontrou tudo em ordem. Quando voltou para dentro, percebeu que Clara estava olhando fixamente para uma parede, onde algo parecia se mover na escuridão.
O grupo tentava ignorar o medo crescente, mas a sensação de algo errado não ia embora. De repente, o som dos sussurros se tornou mais claro e mais urgente. Parecia vir do andar de cima. Clara, agora visivelmente pálida, sugeriu que alguém deveria investigar. Diego, tentando manter a calma, concordou em ir primeiro. Subindo as escadas, Diego encontrou o andar de cima em completo silêncio, mas a sensação de ser observado era opressiva. Ao explorar os quartos vazios, ele encontrou uma antiga caixa de música em um canto empoeirado. A caixa estava aberta e tocava uma melodia suave e desoladora. Diego, intrigado, fechou a caixa, mas o som continuou, como se a melodia estivesse ecoando em sua mente. De volta ao andar de baixo, Diego tentou explicar o que viu, mas Clara e Felipe estavam cada vez mais nervosos. O sussurro dos ventos parecia ter se tornado uma voz audível, chamando-os para fora da cabana. Eles decidiram trancar todas as portas e janelas e se refugiar na sala principal, onde tentaram se acalmar. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a atmosfera na cabana parecia se tornar cada vez mais sufocante. O som da música de caixa ecoava pelas paredes e se misturava com os sussurros. Clara, desesperada, tentou encontrar uma explicação lógica, mas o medo estava crescendo. De repente, a luz da lanterna de Felipe apagou e a sala ficou mergulhada na escuridão total. A única fonte de luz era o brilho intermitente dos relâmpagos. E cada clarão revelava sombras distorcidas nas paredes. Os sussurros se transformaram em gritos agudos e desesperados. Felipe tentou acender a lanterna novamente, mas quando a luz voltou, ele encontrou a caixa de música no meio da sala, aberta e tocando por conta própria. Clara estava em um estado de pânico total e Diego tentava acalmá-la. A tempestade finalmente começou a diminuir e, com o amanhecer, a atmosfera na cabana parecia menos opressiva. O grupo decidiu deixar o local imediatamente, com um sentimento de alívio misturado com o medo do que experimentaram. No entanto, quando saíram, perceberam que a caixa de música havia desaparecido e o som dos sussurros ficou para trás, como uma lembrança perturbadora daquela noite chuvosa. O grupo nunca mais voltou à cabana e a caixa de música tornou-se uma lenda entre eles. Um lembrete de que algumas coisas devem permanecer desconhecidas e algumas experiências nunca devem ser revisitadas. O som da chuva. Em uma noite de tempestade, 3 amigos, Júlia, Marcos e André, decidiram passar um fim de semana na cabana que Marcos havia herdado de um tio distante. A cabana estava localizada no meio de uma área rural, cercada por campos e florestas. A previsão do tempo indicava uma tempestade forte, mas o grupo estava animado para a aventura. À medida que a noite avançava, a tempestade começou a mostrar sua força. A chuva caía em torrentes e o vento parecia uivar através das árvores. Dentro da cabana, o grupo estava confortável ao redor de uma lareira, tentando aproveitar o ambiente rústico e acolhedor. No entanto, conforme a tempestade se intensificava, estranhos sons começaram a emanar das paredes da cabana. Eram ruídos abafados e ritmados, como batidas sutis que se misturavam ao som da chuva. Marcos inicialmente ignorou os sons, pensando que era apenas o vento, mas Júlia e André não conseguiam deixar de se sentir desconfortáveis. Os barulhos começaram a ficar mais altos e mais insistentes. Júlia, com a sensação de algo não estar certo, decidiu investigar. Andou pela cabana, tentando identificar a origem dos sons, mas tudo parecia normal. Ao voltar para a sala, ela encontrou Marcos e André visivelmente inquietos. Com o passar das horas, a tempestade parecia ganhar um caráter quase sobrenatural. Os sons continuavam, e em alguns momentos parecia que a própria cabana estava vibrando. Marcos sugeriu que todos fossem dormir, na esperança de que o som parasse com a chegada da noite. Durante a madrugada, o som dos batimentos se tornou quase constante e insuportável. Júlia acordou com a sensação de que alguém estava na cabana. Ela foi até a sala, onde os batimentos estavam mais fortes e rápidos, quase como se algo estivesse tentando escapar das paredes. Em um impulso de coragem, ela decidiu verificar o porão da cabana, onde os sons pareciam ser mais intensos. Ao descer as escadas para o porão, Júlia encontrou o ambiente frio e úmido, com paredes cobertas de musgo e poeira. Os batimentos estavam tão fortes que ela podia sentir a vibração no chão. Em um canto do porão, havia uma caixa antiga, quase enterrada sob pilhas de sujeira e escombros. Com muito esforço, Júlia conseguiu abrir a caixa. Dentro, encontrou uma série de documentos antigos e uma pequena caixa de madeira. Ao abrir a caixa de madeira, ela encontrou uma coleção de fotografias antigas e um diário empoeirado.
As fotografias eram de uma família que parecia ter morado na cabana há muitas décadas. E o diário continha relatos de eventos estranhos e perturbadores que aconteciam na casa. Enquanto Júlia examinava o diário, os batimentos na parede começaram a acelerar freneticamente. Assustada, ela decidiu voltar para a sala, levando o diário e as fotografias com ela. Quando entrou na sala, encontrou Marcos e André acordados e preocupados, tentando descobrir a origem dos sons. Os três amigos decidiram que era melhor deixar a cabana imediatamente. Com o diário e as fotografias em mãos, eles saíram da cabana e se refugiaram em um hotel próximo. Durante a viagem, analisaram os documentos e descobriram que a família que morava na cabana havia desaparecido misteriosamente. E as histórias no diário falavam de uma força sobrenatural que assombrava a casa. Embora a tempestade tenha finalmente diminuído, a sensação de inquietação permaneceu com eles. A cabana foi deixada para trás e o grupo nunca mais voltou. O diário e as fotografias, agora guardados com cuidado, se tornaram uma lembrança inquietante de uma noite chuvosa em que o som da chuva se misturou com os ecos de um passado sombrio.